Boa noite a todos. Que a graça, que a paz do nosso Deus, ela seja uma constante na nossa vida. Que possamos tão somente ter nesse dia como um dia de gratidão a Deus. A Bíblia diz em tudo da graça, pois esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Nosso desejo a você que já está conosco, que o Espírito Santo traga uma palavra que venha alegrar teu coração. O Espírito Santo venha trazer uma palavra que venha mover o seu coração. E que, acima de tudo, que Deus, Ele encontre o espaço esperado. Nós queremos agradecer ao Senhor por um dia tão maravilhoso, um dia em que respiramos sem ajuda de aparelhos, um dia em que desfrutamos da presença de Deus, um dia em que podemos anoitecer e mais uma vez estamos aqui, por graça e misericórdia do nosso Deus. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor e também pedindo a Deus por tua vida. Que você nesta noite seja ricamente abençoado. Que você seja ricamente abençoado, meu irmão, mas que hoje, acima de tudo, seus ouvidos estejam atentos, porque eu creio que esta palavra de hoje é para você. Esta palavra de hoje está direcionada exatamente para você. Vamos orar? Pai, bendizemos o teu nome, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Queremos te louvar, Deus, porque tivemos um dia na tua presença, um dia abençoado, um dia maravilhoso. E mais uma vez estamos aqui, Senhor, para glorificar o teu nome. Toma a direção deste trabalho. Que tu fale ao coração dos teus, da tua igreja, e que tão somente o teu nome venha a ser glorificado. Obrigado, amado da nossa alma. Nós te bendizemos o teu nome e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? A princípio nós vamos adorar a Deus, porque as pessoas nos pediram que nós cantássemos o hino, antes da mensagem. Então nós vamos de uma certa forma aqui improvisar, mas vamos louvar a Deus com o hino, com o nosso violão, tá bom? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, em teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. E Deus meu, e Deus meu, e Deus meu. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, que fez os céus e a terra, tem nos abençoado, tem nos proporcionado dias maravilhosos. Estamos aqui mais uma vez para celebrarmos juntos a palavra do Senhor. Queridos, eu estava meditando hoje à tarde e veio uma palavra na minha mente que ninguém gosta: esquecimento. Como é ruim, né? Alguém esquecer do nosso aniversário. É bom quando alguém se lembra. Na verdade, em nosso aniversário, nós queremos que o mundo se lembre que nós nascemos. E um dos filmes que fizeram grande sucesso em Hollywood foi com Macaulay Culkin, Esqueceram de Mim. História de um rapaz que no Natal, em pleno Natal, a família vai viajar e esquece ele tem que se virar sozinho. Até que chega um momento em que no Central Park há aquele encontro, coisas do filme, né? E tudo dá certo no final. E ali tem aquele grande banquete, todos ceiam, todos ganham presentes. Mas aí me veio a lembrança, a importância de assentar-se na mesa do rei. Apocalipse capítulo 19, versículo 9, a Bíblia nos diz: bem-aventurado são aqueles que são chamados para as bodas do Cordeiro. Você já imaginou você ser lembrado e ser chamado para participar das bodas do Cordeiro? O nosso maior intuito aqui na terra é nos prepararmos para este grande dia, o qual, como igreja do Senhor, como servos de Deus, estamos aqui tão somente passando dias, mas esperando a grande volta do Senhor. Mas aí eu me voltei a um texto de uma história que parece com a sua vida e que parece com a minha vida. Alguém que aparentemente é esquecido, alguém que aparentemente é deixado de lado por um tempo, mas que no final ele vem, aparece e triunfa sobre aquela situação. Talvez seja o seu caso hoje. Talvez você esteja aí achando que todos se esqueceram de você. Achando que todos esqueceram, que ninguém se lembrou mais de você. Essa mesma história aconteceu com o texto que nós vamos ler agora. Quero que você acompanhe
O livro de 2 Samuel, capítulo 4, e nós vamos tratar com o tema A Graça de Assentar-se na Mesa do Rei. E esse livro de 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, o texto nos diz: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Esse menino tinha 5 anos de idade quando se ouviu a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam tombado em combate. A sua ama o apanhou e fugiu. Todavia, na pressa, ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome? Mefibosete. E no segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículos 3 e 4, a Bíblia nos diz o seguinte: E disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: Onde ele está? E disse Ziba ao rei: Ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Querido, para entendermos melhor o contexto dessa história, teríamos que voltar ao livro de 1 Samuel, onde a Bíblia nos narra a história de um rei chamado Saul. Logicamente, os irmãos entendem o contexto, que ele já foi rejeitado por Deus. E Saul tinha um filho chamado Jonatas, muito amado de Davi. Mas em determinado conflito, a Bíblia nos mostra que este homem morreu juntamente com o seu filho. E o que nós entendemos é que a história desse rapaz chamado Mefibosete é uma história que vem trazer à tona algumas realidades que acontecem em nossas vidas. A história de Mefibosete é uma história de uma grande interferência. Nós sabemos que os pais, quando têm as crianças, tem aquela alegria, tem aquela preparação. Imagine a preparação de um rei para um príncipe chamado Mefibosete que estava a caminho. E quando nasce a criança, tem aquela alegria. Eu acredito que assim como hoje, alguns dizem ele tem o nariz da mãe, outros dizem tem a orelha do pai. E acreditamos também, irmãos, que houve festas, porque para o judeu um homem nascer era motivo de bênção de Deus. E o contexto continua, mas por conflitos de guerras com os filisteus, infelizmente a história desse homem chamado Mefibosete ela é totalmente mudada por uma interferência. E todos os sonhos que haviam sido projetados para aquele rapaz, eles tiveram que ser adiados. Quantos sonhos você já teve que foram frustrados? Quantos projetos você já fez que foram adiados? Nós entendemos, irmãos, que a vida daquele homem ou na vida daquele homem, ou naquele contexto, ele torna-se limitado, porque imaginem só, para uma criança, ele vai crescendo, mas vê as pessoas saindo para a guerra e ele tinha que ficar em casa porque estava aleijado. Ele viu seus amiguinhos treinando com espada, mas ele não podia treinar porque seus pés estavam aleijados. E mais adolescente, ele viu as pessoas se preparando para a guerra, mas ele tinha que ficar em casa porque ele era aleijado. E quantos traumas surgiram na vida daquele rapaz? Eu quero abrir aqui um parênteses para essa questão de traumas. E quantas pessoas hoje estão adultas, já são mães, são pais, mas que ainda têm problemas ou traumas de infância por conta de divórcios e de tantas coisas que houveram nos relacionamentos dos seus pais. Aqui nesse contexto, encontramos que esse rapaz chamado Mefibosete, a primeira coisa que ele tem é um trauma familiar. Imagine para uma criança pequena, ainda inocente com 5 anos, tendo todo o seu futuro pela frente, e de repente alguém chega e grita: é morto Saul e é morto Jonatas. O primeiro trauma que eu vejo na vida dessa pessoa é o trauma familiar. Para alguém que tinha um avô que era o imperador, o rei, para alguém que tinha um pai, com certeza muito abençoado, mas de repente ele se sente ou se encontra sozinho porque a notícia foi rápida: estão mortos. Eu imagino naquele momento o que se passa na vida daquela criança, porque para alguém que tinha tudo, para alguém que seria um futuro príncipe, ele se encontra naquele momento totalmente desamparado, porque ambos estavam mortos.
E o desamparo, querido, ele leva a um fracasso muitas vezes psicológico, porque imagina uma criança sem norte, sem saber o que fazer. E quando aquela moça toma aquela criança que ele cai, imagina a situação, se estava ruim, ficou pior ainda. E hoje, quando tratamos de deficiência física, hoje é um privilégio. Você chega na frente de um banco, na fila de um banco, você tem primazia porque você é deficiente. Você chega na fila de um aeroporto, você tem primazia porque você é deficiente. E em todos os contextos da sociedade hoje, sempre tem algo especial para quem é portador de necessidades especiais. Ele tem privilégios, mas naquele contexto, ser deficiente significaria ser rejeitado pela sociedade. E aí, além desse trauma familiar, ele vem para o trauma físico. O trauma sofrido por Mefibosete, o qual o torna o deficiente. Para alguém que seria príncipe de Israel, mudar toda a trajetória, mudar toda a situação e se encontrar no momento daquele, imagine as frustrações daquele rapaz que um dia não poderia usar uma armadura para sair à guerra. Mas além disso, querido, há um hino que nós cantamos muito na igreja, que diz: eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém muito importante para Deus. Mas aí o que o contexto mostra é que aquele rapaz, ele chegou numa situação tão grave e tão debilitada, que ele chegou ao ponto de se comparar com um cão morto. Ser comparado com um cão morto, uma cabeça de cão morto, era um dos piores apelidos, um dos piores encargos que alguém poderia jogar sobre si. Mas foi assim o que aquele rapaz sentiu pelo contexto bíblico, ou seja, ele perdeu a total noção do que era a vida quando ele se viu em uma situação daquela, ou seja, ele se sentiu totalmente imprestável, ele se sentiu totalmente miserável e ele sentiu-se totalmente sujo. Porque ele tinha tudo e agora ele não tinha nada. E quando olhamos esse contexto desses traumas emocionais daquele homem, nós podemos entender que se existe uma grande ou a maior bênção que Deus deixou aqui na terra foi a família. Aliás, foi a primeira instituição criada por Deus, foi a família. Mas aí encontramos que na vida de Mefibosete, ele teve que conviver com esse trauma chamado ausência da família. Ele vai para Lodebar, e essa questão do sentimento do esquecimento, ele traz à tona a história de alguém que estava muito bem familiarizado, mas que de repente encontra-se totalmente ausente dos seus lares. Quantos filhos hoje estão ausentes dos lares? Quantas pessoas estão passando traumas sociais? Quantas coisas estão surgindo para dilacerar as nossas famílias? Mas vejam que nesse contexto, eu me lembrei de Lucas, lá no capítulo 19, versículo 10, que a Bíblia diz que Jesus vai em busca da ovelha perdida. Ou seja, no contexto, irmãos, sempre entendemos que família sempre foi e será prioridade no Evangelho do Senhor. Prioridade na sociedade e em tudo aquilo que nós almejamos como vida. Mas o que encontramos nesse jovem, que ficou de repente sem família ou sem nada, é que na verdade ele foi um colecionador de traumas. Ele foi um colecionador de traumas, ou seja, decepções. Imagine quantas decepções passaram no seu dia a dia. Se você está se sentindo decepcionado hoje, se coloque no lugar desse rapaz. Se você se sente frustrado hoje, se coloque no lugar de Mefibosete. Se você sentiu que está perdendo muitas coisas hoje, se coloque na pele de alguém que na infância perdeu tudo. E foram perdas irreparáveis, frustrações, angústia, ou seja, o histórico da vida daquela criança, ele se resumiu a perdas, frustrações e decepções. Mas o mais interessante, irmãos, é que no Evangelho, quando nós achamos que todas as coisas estão totalmente acabadas, quando achamos que já não tem jeito, quando entendemos que todas as coisas já chegaram ao nosso limite, quando entendemos que já não podemos suportar mais, a Bíblia nos diz que Deus,
Ele não nos dá provação além daquela que nós possamos suportar. E aí essa questão de Lodebar é uma questão muito interessante, porque alguns levam para a miséria e para esquecimento. Mas eu vou trazer nesse contexto aqui mais para a questão do esquecimento. E eu estava meditando a Deus, ou com Deus, e encontrei um texto na palavra do Senhor, e vi que mesmo aquele rapaz ou aquela criança ausente da sua família, ausente dos seus queridos, ausente do seu sangue, Deus sempre supre as nossas necessidades com a sua provisão em meio ao caos. E aí, 2 Samuel, capítulo 17, dos versículos 27 ao 29, o texto aqui me relata que Mefibosete é levado e vai passar um tempo na obscuridade, porém Deus proveu para ele um lar. Porque nós sabemos que alguém adotar um deficiente é muito difícil. Imagine naquele contexto. E aí o texto diz o seguinte, 2 Samuel capítulo 17, versículos do 27 ao 29. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, sobe filho de Naás e de Rabá, filho de Amon, Maquir, filho de Amiel, filho de Lodebar, e Bausalim, tomaram camas e bacias, vasilhas de barro, trigo e cevada, farinha, grão torrado, favos, lentilhas, e também torradas, e mel e manteiga e ovelhas, queijo de vacas, e trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava. Veja que o texto está dizendo que quem trouxe para Davi esses mantimentos, um deles foi Maqui, filho de Amiel, de Lodebar, exatamente aonde Mefibosete estava convivendo. Então, no meu entendimento, por esse contexto, entendemos que aquele jovem, Deus supriu a necessidade dele, mesmo estando ausente e passando por tantas situações. Mas aí, irmãos, o texto depois me mostra que Davi, ele conquista Judá, torna-se rei de Judá e unifica com Israel. Há uma probabilidade de que nesse momento ele tenha escrito o Salmo 122, cantando para as tribos, dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade forte, aonde sobe as tribos do Senhor, para darem graças ao nome do Senhor. Porque lá estão os tronos e os juízos, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz em Jerusalém. Sejam prósperos aqueles que te amam. Que haja paz em teus muros, que haja prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos eu direi, haja paz em ti. Por causa da casa do meu Deus, eu buscarei o teu bem. Então, provavelmente, nesse contexto, em que Davi está unificando as tribos, se torna-se rei em Israel também, ele une as tribos. E aí vem Davi no seu banquete e a reunir a todos naquele momento. E aí eu imagino, Davi reúne o seu banquete. Certamente estavam seus filhos, as suas esposas, presentes ali. E a nossa pergunta, mas quem merecia assentar-se na mesa com o rei? A ideia que nós temos, irmãos, da salvação eterna em Cristo Jesus, é que nós, por fazermos alguma coisa aqui na terra, temos merecimento. É um puro engano. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se vanglorie. Então, no contexto, nós entendemos que Deus nos salva por um ato de graça e misericórdia, pela graça. E aí entramos e voltamos para esse contexto de Davi e entendemos que, ou tentamos montar uma estrutura entendendo que Davi vai reunir a todos diante da sua mesa, e aí eu vejo quem merecia assentar-se na mesa com o rei. E aí eu vejo que havia 3 homens, eu selecionei 3 homens, ou dos chamados valentes de Davi, que certamente mereciam estar na mesa com o rei. Um deles, José-Basebe. A Bíblia nos diz lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8, que este homem sozinho enfrentou 800 homens e venceu. Outro homem que poderia ou merecia sentar na mesa com o rei seria Eleazar, que
em conflito com os filisteus, ele lutou tanto com a sua espada, a ponto da espada ficar colada em suas mãos. Merecia sentar na mesa do rei. Outro, Samar, que defendeu também com os filisteus a tal ponto dele sozinho conseguir conquistar aquela guerra, ou aquele conflito. Pessoas que mereciam assentar na mesa do rei. Mas, queridos, Davi, assim como Cristo, ele teve um olhar de misericórdia. Ele não olhou, no entanto, aqueles olhares humanos, mas ele viu pelo olhar da misericórdia. E ele diz: alguém da casa de Saul que eu possa abençoar por amor de Jonatas? O que é que eu entendo? É que há um determinado momento em que, querendo ou não, Deus vai usar alguém para se lembrar de você. Deus vai usar alguém para se lembrar da tua história. Deus vai lembrar alguém da importância que você tem. Deus vai lembrar alguém que você existe. E na hora certa, você também será lembrado, assim como foi Mefibosete. Mas quando Davi faz essa pergunta, a primeira resposta que ele recebe de Ziba é: ele é aleijado dos 2 pés. Então veja a credencial que Ziba encontra em Mefibosete. Mas, enquanto Ziba tinha aquela visão humana, ou aquela visão desumana, de um ser humano que era aleijado dos 2 pés, eu enxergo que Davi não estava vendo um homem prostrado, ou morto, ou totalmente destruído. Davi estava vendo um príncipe. É assim que Deus olha para você. Deus nunca vai olhar para você como um derrotado. Deus nunca vai olhar para você como uma derrotada. Deus sempre vai olhar para você como um príncipe e uma princesa do Senhor. E aí, nesse contexto, enquanto aquele jovem se apresentava, eu imagino o temor que ele sentiu. Quando Davi o manda chamar, imagina ele se apresentar diante do rei. Quantas coisas passaram na mente daquele rapaz. Mas o melhor de Deus ainda estava por vir. Assim será também na tua vida. O melhor de Deus também ainda está por vir. E aí, quando Mefibosete se apresenta a Davi, e ele chama teu servo. E aí vem o momento da graça maior. É o momento da restituição. É o momento em que aquilo que aquele jovem havia perdido, ele iria ser restituído. E o texto nos mostra que Davi, ele restitui todas as terras que pertenciam a Saul e entrega de volta ao seu neto Mefibosete. Talvez se fosse outra pessoa dissesse: há alguém da família de Saul que eu possa matá-lo para que ele não venha prejudicar o meu reino? Ou outra pessoa talvez dissesse: mas há alguém da família de Saul que eu possa eliminar ou prendê-lo para que ele não venha atrapalhar a minha descendência no reino? Mas Davi, alheio a tudo isso, ele resolve restituir tudo aquilo que pertencia à sua família. O amor de Deus é um amor restaurador. O amor de Deus é um amor transformador. E o amor de Davi para com aquele jovem foi um olhar, um amor de misericórdia, um amor restaurador, porque, como voltamos a dizer, Davi estava vendo ali um príncipe de Deus. E a graça de Deus, meus queridos, ela nos lembra da promessa. Quantas promessas você já teve? Deus não riscou nenhuma delas. Deus não riscou nenhuma delas. Todas elas estão escritas diante de Deus. Eu imagino ali naquela mesa, todos tomando os seus lugares, e de repente lá vem aquele rapaz andando. Eu imagino ele trêmulo se aproximando, mas de repente quando ele olha para a mesa, pessoas importantes, mas o seu lugar já estava separado. O teu lugar, querido, já está separado. Tudo isso que está acontecendo, essa Lodebar da vida do Covid-19,
teu lugar já está separado na mesa do rei. O mais interessante é que Mefibosete iria comer na mesa do rei todos os dias. Olha o privilégio. De uma vida que foi totalmente um caos, de uma vida de esquecimento, de uma vida de distanciamento, de uma vida sem família, ele passa naquele momento a usufruir da cobertura do homem mais poderoso ali, de Davi, e o principal, ele está ceando com ele todos os dias. Você pode até pensar que Deus esqueceu de você. Você pode até pensar que as coisas estão muito difíceis. Você pode até que você não sabe como vai passar dessa situação. Mas, querido, descansa-te no Senhor. Descansa nele. Saiba que o nosso provedor vive. O nosso provedor está conosco. A Bíblia diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Uma infância perdida, uma adolescência frustrada, quase 20 anos em Lodebar. Aos olhos de muitos ele estaria totalmente esquecido, mas aos olhos de Deus, não. Aos olhos de Deus, meu amado, minha amada, você sempre será lembrado. Afinal, você é a menina dos olhos de Deus. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o meu senhor, o rei, manda o teu servo, assim se fará. E repete: porém Mefibosete comerá na mesa do rei. Quando tratamos desses dois homens, desses três homens, os valentes de Davi, uma das atitudes deles, bem interessante, está escrito lá em 2 Samuel, capítulo 21, versículos do 15 ao 17. O texto diz que tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi com ele e os seus servos, tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E um dos filisteus gigante tinha uma lança pesada de 300 siclos e cingia a espada e intentou ferir Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então disse: nunca mais, Davi, sairás à peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Olha a importância que aquele homem teve. Olha a importância que Davi teve para o seu povo. O respeito que aqueles soldados tinham, porque eles conheciam um Davi guerreiro, mas conheceram também um Davi que sabia usar da graça para com todos aqueles que estavam ao seu lado. Queridos, a Bíblia nos diz que o Senhor, segundo as suas riquezas, Ele suprirá todas as nossas necessidades em glória. Tenha uma convicção, amado, que sobre todas essas coisas, o melhor de Deus para a sua vida ainda está por vir. Sabe por quê? Porque se Mefibosete foi especial para Davi, você é muito especial para Deus. Você tão somente é uma pessoa totalmente escolhida e separada por Deus. Eu não poderia terminar essa mensagem de outra forma, adorando e dizendo a Deus da importância do que é a sua graça na nossa vida, que aparentemente podemos estar no esquecimento de Lodebar, poderemos estar ofuscados por muitos, desprezados por outros, mal compreendidos por alguns, mas o mais importante é que somos especiais. Você é especial. Quando Deus resolveu investir em você, Ele investiu na pessoa certa. Tinha que ser você o escolhido. Tinha que ser você aquele qual Deus olhou e disse: eu vou chamar você para sentar na mesa do rei, porque você é vaso de valor. Querido, assim como Mefibosete, talvez você se sinta nesse momento aleijado, ou manco da fé, ou fraco, ou debilitado.
Ou de repente você está fraco na fé mesmo. Ou de repente você está olhando e está dizendo: o que será de mim diante dessa circunstância atual? Não esqueça, você é um vaso de valor. E dos vasos de valor, nós temos um Deus que toma conta. Como está a sua fé agora? Você viu todo o contexto de Mefibosete? Perdeu a herança, perdeu o trono, perdeu a capa de guerreiro, perdeu o direito de lutar, perdeu tudo. Mas independente de qualquer circunstância, lá em Lodebar, no esquecimento, Deus estava cuidando dele. E Deus estava cuidando dele, assim como estava cuidando dele, está cuidando de você. Porque por mais que você se veja fraco ou debilitado nesse momento, a nossa palavra é: você vai assentar-se na mesa com o Rei. Porque você é especial. E por você ser especial, nós vamos agradecer. Pai, eu bendigo o teu nome. Pelo teu filho que é especial. Pela tua filha que é especial. Por todos estes que nos acompanham, que nos escutam neste momento. Que eles nunca percam, de forma alguma, Deus, a certeza que são príncipes de Deus. Que aos olhos do homem pode ser um Mefibosete aleijado. Pode apresentar 1000 defeitos. Mas cremos que aos teus olhos são príncipes e princesas do Senhor. Deus amado, Deus querido, que acreditem nesta noite que é um renovo da tua parte para a vida dos teus filhos. Que eles nesta noite meditem da importância que eles têm para ti. Da importância que eles têm, Senhor, como servos e servas do Senhor. Que não importa o cativeiro que eles estejam espirituais ou em seus pensamentos, mas que tudo isso vai passar e nós cremos numa grande vitória. Querido, eu creio na tua vitória. Eu creio que você irá provar do melhor. Eu creio que quando Deus olhou para você, foi olhar que Davi teve para Mefibosete. Ziba pode olhar, pode dizer que não tem jeito, pode dizer que não serve, pode até mostrar teus defeitos, mas o oleiro, ele vai continuar dizendo: meu querido, você é especial. Você é especial. E nós terminamos adorando a Deus dizendo: você é especial. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana ricamente cheia da presença de Deus. Que o Espírito Santo faça milagres em você. E que em tudo você possa dizer verdadeiramente: Deus é bom para comigo. Deus continue te abençoando, te fazendo prosperar, te fazendo crescer. E que neste momento seja tão somente um aprendizado. Porque eu creio que para a sua vida o melhor de Deus está por vir. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite na presença do Senhor. Você é especial. Deus te abençoe. A paz do Senhor.